O Prazer das Dores Velhas. Série literária para podcast. Criada e escrita por Paris Jacques, inspirada na obra de Machado de Assis. Parte 1. O Amor de Ezequiel. Capítulo 2. O Velho Lugar e Outro Rapaz. Se pensou que na sequência viriam histórias quentes entre rapazes no seminário, foi pelo seu próprio julgamento. Um jovem brinca de boneca e você logo pensa que ele quer ser uma menina? Conta sobre uma vez que quase tocou as partes íntimas de um colega e já merece um carimbo na testa quanto à sua sexualidade? A vida é assim, não é mesmo? Você acaba se enquadrando nos rótulos onde te colocam e sendo o que as pessoas querem que você seja. Mas eu não fui gay. Não naquela vida. Cheguei a falar do meu casamento e da família que construí, não foi? Mas você certamente deixou para lá essa parte, porque é tudo muito normal hoje em dia. Não crie expectativas. Até porque a normalidade é relativa. A vida, às vezes, pode ser banal e, quando isso acontece, recorremos às ficções e às fantasias que criamos para dar um pouco de cor a ela. Amei a um homem naquela vida, mais do que amei uma mulher, mas só isso me torna homossexual? Depende do que você entende por amor. Complexo, eu sei. Mas vou falar sobre esse amor a partir de agora. Talvez você me entenda ou quem sabe me julgue ainda mais. Acho melhor avançar da tempestade e começar a narrar a primavera dos acontecimentos. Preparado para pisar no solo novamente? Bastou uma semana para que meu pai providenciasse minha volta ao seminário. De certo modo isso depunha contra ele. A impressão era que aguardava apenas um deslize para mandar-me de volta para lá. O lado bom, se é que havia, é que ao menos o seminário seria o mesmo de outros tempos. Eu conhecia cada centímetro do seminário São José. Dos ambientes físicos às regras, passando pelos padres, frades e funcionários. Não havia nada de novo naquele antigo lugar. Minha chegada despertou o interesse de todos. Lembrava muito bem da curiosidade generalizada que se instaurava sempre que havia um novo aluno, principalmente aqueles que vinham durante o ano letivo. Era um interesse compartilhado por todos. Compreensível. Era uma pausa, um alívio, quase que uma licença poética, para deixar de pensar em Deus e cuidar da vida alheia. Se ainda conhecia aquele lugar, e tinha certeza que conhecia, eu seria o assunto ao longo de pelo menos um mês. Eu e meu pai percorremos um extenso corredor e éramos arrebatados com os olhares, conduzidos por um frade que nos levava até o gabinete do diretor do seminário, o padre Lupicínio. Enquanto caminhava, os internos, ou se preferir seminaristas, não escondiam a excitação pela novidade que eu representava. Como bom fisionomista, reconheci alguns rostos no meio daquela multidão de meninos. Eram conhecidos da primeira temporada em que passei ali. Reservava o olhar para o corredor, evitando assim qualquer tipo de cumprimento. Não queria ser surpreendido com vivas de chegada, pois para mim não me fazia feliz estar ali. Ao alcançarmos a sala da diretoria, Padre Lupicínio nos recebeu no corredor com uma alegria exagerada. O intuito era o de fazer-me sentir à vontade, mas quando percebeu minha falta de motivação em retribuir-lhe a alegria, desfez o sorriso, desconcertado. Confesso que se não o conhecesse talvez esboçasse um sorriso ao menos, mas sabia que aquela cordialidade era mais para satisfazer a consciência dos pais que ali deixavam seus filhos do que para bem recepcionar os meninos largados ali. Ele me parecia mais baixo e a clareira grisalha no topo da cabeça parecia maior. Usava óculos que o fazia parecer uma tartaruga, talvez pelos olhos diminuídos atrás das lentes e da papada caída na região do pescoço. Lupicínio era um algoz silencioso. Do tipo que usava a simpatia como arma e sobretudo como escudo. O sentimentalismo barato era seu trunfo nos momentos em que lhe faltava argumento. Nas discussões mais acaloradas fazia que ia chorar, desarmando o adversário. Para apaziguar o meu claro desânimo, meu pai tomou as mãos do padre nas suas e a beijou como se fosse um devoto. Tive que julgar seu comportamento, pois há muitos anos ele não ia à igreja. Se já me soava fingida devoção a Deus, era ainda mais patético o respeito despendido a um padre. Temia que ele sequer recordasse do Pai Nosso. Olhei para os dois, entediado pela troca de formalidades mentirosas. Sentiam-se muito espertos enganando um ao outro, mas eu os conhecia muito bem. Ambos
Sentei sem ser convidado em um banco que ficava na antessala que dava acesso ao gabinete de Padre Lupicínio que, ainda encabulado, convidou meu pai a entrar. Enquanto meu pai desabafava com o Padre Lupicínio sobre os motivos que me levavam de volta à escola de seminaristas, fixei meu olhar numa imagem de Jesus Cristo na cruz que estava presa à parede em frente às cadeiras. Remeti a uma observação que havia tido ainda na minha primeira passagem pelo seminário. Certa vez, questionei um grupo de seminaristas sobre o motivo por essas imagens geralmente terem um semblante triste. Um deles, prático, me disse que seria incoerente alguém estar preso em uma cruz com um sorriso no rosto. Outro, mais devoto, dizia que a expressão de Jesus era para lembrar os homens da dor que poderia causar a maledicência humana. Nenhuma das duas explicações me convencia completamente. Se Deus era mesmo amor, por que nos apoiar numa imagem de dor e de sofrimento para extrair esse sentimento dos homens? Na minha percepção, acreditava que aquilo só reforçava o nosso masoquismo. Gostamos mesmo é de ver a dor e o sofrimento no semblante de nossos semelhantes. Inconscientemente isso faz com que superemos as nossas próprias mazelas. É compensador saber que alguém está sofrendo mais do que nós. Engatei a lembrança da divagação sobre a imagem de Cristo ao propósito de Padre Lupicínio de colocar aquela imagem ali. Como o conhecia muito bem, imaginei que seu pensamento era próximo ao do seminarista devoto. Deixar uma imagem com o semblante sofrido naquela antessala, onde ficavam absortos em seus pensamentos todos os seminaristas rebeldes que eram convidados a conversar com o diretor, era no mínimo para que o seminarista se sentisse tão mal em sua presença a ponto de se sentir culpado pelas dores do mundo. Não escutava a conversa de meu pai com o Padre Lupicínio, mas era possível perceber que a cada frase completa pelo meu pai, o diretor do seminário emendava uma expressão de concordância. Notei isso porque Lupicínio arrastava o S e não era difícil imaginar que a velha raposa de batina engatava um sim senhor a cada frase de meu pai. A autoridade era o padre, mas era o meu pai que detinha do poder. O poder do dinheiro que ia me custar o internato e dos donativos para as campanhas sociais do seminário. Isso dava autonomia para que meu pai deixasse ordens expressas de como seria o meu tratamento nessa nova estadia por ali. Após 20 minutos de conversa, Lupicínio saiu pela porta do gabinete, me convidando para que eu entrasse. Seu pai já vai, Ezequiel. Anunciou. Entrei e a despedida foi fria como nossa relação. Ele não tinha tempo para ternura na mesma medida que eu não tinha paciência para encenações hipócritas. Meu pai tentou se redimir com algumas orientações, mas não me atentei ao que disse. Apenas olhava em seus olhos na esperança que, ao olhar nos meus olhos, ele pudesse enxergar e compreender o erro que estava cometendo. Isso não aconteceu. Meu pai se foi após dar mais um beijo na mão do Padre Lupicínio, que passou a me fitar como se eu fosse um problema que agora era dele. No caminho para meu quarto, Padre Lupicínio fez uma revisão da rotina da casa. Desde a minha última passagem nada mudou. Os seminaristas iniciavam o dia às 6 da manhã e meia hora depois eram convidados ao primeiro compromisso do dia, a recitação do ofício da prima na Capela Mor, que era seguido por uma missa. Isso tudo antes da primeira refeição. O dia permanecia cheio de atividades ligadas ao estudo da Bíblia ou a tarefas que nos eram delegadas como ajudar na cozinha na organização dos ambientes comuns e momentos de lazer entre elas. Como na minha primeira passagem no Seminário São José, era ordem expressa manter a lei do silêncio durante as atividades religiosas, mas principalmente após as 22 horas, onde nenhuma torneira poderia ser aberta e na medida do possível nenhuma cama deveria ranger. Essa lei em outros tempos havia me garantido um mês inteiro de penitências, quando questionei Padre Lupicínio em pleno ofício da prima onde tal lei estava descrita na Bíblia. Chegando à porta do quarto, tive um instante de felicidade, mas procurei não a esboçar de pronto. O quarto aconchegante acomodava um beliche, um roupeiro de 2 portas e uma escrivaninha com uma banqueta. Perto da alta janela do ambiente uma pia. Aquele quarto era um verdadeiro sonho. Provavelmente havia pertencido a algum funcionário, ou a um dos frades. A minha idade elevada enfim vinha acompanhada de certa regalia. Por ser mais velho, Padre Lupicínio optou por não me acomodar nos quartos coletivos. Desconfiei da intervenção de meu pai ou da consequência de seu desabafo. Espero que entenda Ezequiel. Por ser mais velho não é adequado permanecer junto aos mais jovens.
Os rapazes de sua idade cresceram aqui e por isso podem gozar da convivência dos demais, disse o padre cheio de pormenores. Não me importo. Respondi em tom direto, no intuito de neutralizar o rebusque de sua conversa. Este é um momento de readaptação. Com o passar do tempo vamos integrando você aos outros seminaristas, e continuou o padre Lupicínio o seu extenso e entediante discurso. Eu tinha apenas olhos para o quarto e desejava imediatamente estar sozinho nele. Padre Lupicínio se levava muito a sério e achava que isolar os outros da minha presença era para mim uma punição, quando era exatamente o oposto. Soava-me como um incentivo para aproveitar a situação e concentrar meus esforços nos planos da maioridade. Após toda a pompa questionei por questionar quem me faria companhia no quarto e rapidamente, como quem sente prazer em decepcionar alguém investiu, neste momento, Deus Ezequiel. Até que um novo seminarista, de acordo com a sua idade se matricule seu companheiro neste quarto será Deus. Finalizou o padre Lupicínio com um sorriso irônico. Quis naquele momento, agradecer a privacidade não esperada e dizer que naquela situação não haveria companhia melhor, mas não podia esboçar contentamento com a sua decisão. Seu intuito era tentar me manter vulnerável às suas decisões. Ele tinha que acreditar que me atingia ao me isolar. Só assim eu teria a paz almejada. Juro que tentei fingir descontentamento, mas não fui convincente e permaneci neutro, deixando-o intrigado. Antes de sair, padre Lupicínio me deu instruções a seguir após acomodar a mim e as minhas coisas no quarto. Assim que a porta se fechou pude sorrir. Talvez a decisão de meu pai não fosse tão dura de enfrentar, e minha nova estadia no seminário poderia ser positiva se aprendesse a agir com astúcia. E assim foi. Nada de novo na rotina. Após 6 meses no claustro eu ainda era um mistério para a maior parte dos seminaristas. Minha postura reservada e antissocial aumentava as especulações sobre a minha pessoa. Afinal, de todos eles eu era o que mais me aproximava de um homem feito e tinha como aposento um quarto reservado. Quando me sentia só, ou com tempo livre, me dedicava a consumir a boa literatura que havia na biblioteca do claustro ou de resolver equações matemáticas das mais complicadas. Sim, leitor. Naquela vida eu nutria uma paixão incompreensível pela matemática. Daí é que vinha minha inclinação para o comércio e a administração financeira. Demétrio, um dos jovens seminaristas dali é que me mantinha a par de todas as especulações. Apesar de ter apenas 14 anos, era com quem dividia algumas atividades, e logo, uma ou outra conversa. Demétrio dizia que parte dos seminaristas acreditava que eu já havia sido exorcizado, por isso permanecia em aposento apartado. Outros diziam que eu fazia parte da família de um renomado pontífice. Havia ainda os mais radicais que apostavam de que eu tinha parte com o demônio ou que tinha assassinado minha família e que o claustro era minha prisão até completar a maioridade. Eram tantos absurdos que muitas vezes tive que me segurar para não gargalhar na frente de Demétrio. Eu e ele não éramos próximos, pelo contrário. Procurava me manter o mais distante possível dele e de qualquer um daquele lugar. Sabia que me confidenciava a desconfiança dos outros sobre a minha pessoa no intuito de ter uma pista sobre a verdade em torno do meu mistério. Então, enquanto ele falava, procurava não dispensar muita atenção e sempre dava respostas evasivas às suas investidas, deixando em aberto toda a suspeita apresentada. Como me acompanhava de perto, padre Lupicínio também ouvia os rumores e me convidava a desmenti-las em público, o que eu fazia como um robô colocando em xeque a credibilidade das minhas negativas e reforçando a fofoca. Apesar de tudo, não me faltavam candidatos a amigos. De certo modo, minha postura adversa despertava a admiração dos outros. Todos me queriam como amigo e isso me incomodava ao ponto de neutralizá-los com meu claro desinteresse. Por dividirmos atividades, Demétrio contava vantagem junto aos outros. Porém, sempre que se apresentava uma oportunidade eu o desmentia, era agressivo ou irônico. Por vezes o chamava de carrapato quando tentava invadir meus momentos junto aos meus livros e minhas equações algébricas. Fazia isso com certa reserva para não me expor. Não queria chamar a atenção do padre Lupicínio. Na verdade, não devia chamar a atenção dele, mas certa vez não foi possível. Pesei na ironia e fiz Demétrio cair no choro. Um choro que colocou todos contra mim. Até eu mesmo me questionei se era preciso tudo aquilo, mas o mal já havia sido feito.
Não tardou para que a velha raposa de batinas me chamasse para uma conversa. Adentrei ao gabinete do padre Lupicínio com uma expressão de surpresa de quem desconhece a necessidade da conversa. Sempre que um seminarista era chamado no gabinete do diretor era para ser advertido por algo que havia feito ou até mesmo para receber mais notícias do seio familiar. Na verdade, eu sabia o motivo que me levava até ali, mas tinha que ser astuto para não perder a paz que havia conquistado. Enquanto me sentava, padre Lupicínio, que estava de frente para a janela, virou-se para mim, fechou um grosso livro que lia e depositou calmamente ele e o óculos sobre a mesa, enquanto se sentava. Ele tinha no rosto uma expressão severa e evitava olhá-lo nos olhos. Foi então que ele suspirou fundo como quem anuncia que vai realizar um discurso duro e iniciou em tom de advertência: "Acho que sabe o que lhe traz aqui, Ezequiel." Antes que o padre pudesse continuar, o interpelei com certo desespero na voz. "Cândida piorou? Diga por favor, que não é nada com minha irmã." Padre Lupicínio fez uma expressão de surpresa. De certo modo meu questionamento enfraqueceu a sua estratégia e, como quem perde o raciocínio, respondeu: "Não, não é nada com a sua irmã", balbuciou o padre, intrigado. Fingi alívio e, vendo o padre desarmado, justifiquei a minha preocupação. "Ela estava adoentada na última visita que lhe fiz. Teme que seu estado havia se agravado. Graças ao bom Deus que não foi nada com ela." Padre Lupicínio coçou a cabeça e com certa impaciência retrucou: "Sua irmã goza de muito boa saúde, Ezequiel. O que te traz aqui é outro assunto." "Não posso imaginar que assunto poderia tomar o seu precioso tempo, padre." "Seria então meu pai?" Fiz uma cara de interrogação. Confesso que intimamente agradeci minha irmã, não só pelo álibi, mas pelos momentos de diversão encenada que me permitiram me sobressair sobre aquela farsa, pois ela gozava de plena saúde e agora Lupicínio tinha sido atingido em cheio na sua estratégia ao ser questionado sobre meu pai. Ainda como quem tenta reconstruir seu raciocínio, o padre retomou o discurso. "A questão é que... Veja bem. O que acontece, Ezequiel, é que tenho me preocupado com o modo como vem se comportando com seus colegas." Destelei todo o casebre de meu inquisidor, que teve que mudar às pressas sua tática. O que seria uma bronca, agora ganhava em torno de uma preocupação fingida do jeito que eu queria. "Não entendo, padre." "Olha, Ezequiel, estamos aqui para fortalecer nossos valores cristãos e a forma que você trata alguns de seus colegas não é apropriada." A fala seguiu de uma risadinha displicente que se desfez quando argumentei. "Padre, sou um pouco sério às vezes, principalmente quando assuntos impertinentes se apresentam. Posso perder a mão vez ou outra, mas se me desvirtuei de algum modo, eu peço desculpas, mas gostaria de ter a luz de seu conselho." "Alguém reclamou de mim?" "O que disseram?" "Não disseram nada. Eu só estou compartilhando uma impressão." Faltavam-lhe argumentos do modo como eu esperava. Não podia citar o que sabia das falácias, pois ia macular a sua credibilidade de sacerdote. Pois então me defendo dizendo que estou dando o meu melhor. Não faço nada que um bom cristão não faria. Estamos todos aqui no mesmo intuito, padre, mas penso que às vezes nos perdemos em conversas inapropriadas, que definitivamente não me interessam. Ezequiel, só estou dizendo para você tomar cuidado com certos julgamentos. A vida em comunidade cristã faz com que estejamos alheios à observação. Desculpe, padre. Sou o primeiro a tentar me corrigir caso tenha errado. Eu mesmo me policio quando sou chamado a atenção por dar uma resposta mais severa aos meus colegas, mas se o motivo da nossa conversa é pautada na falácia e em achismo, não vejo sentido para tomar o seu tempo. Confesso que exagerei na personagem e o Ezequiel curioso sobre a audiência deu lugar a um Ezequiel ofendido e isso mexeu com os brios do padre. Não dou ouvidos a este tipo de conversa. Sou um sacerdote e só estou fazendo meu papel em orientá-lo. Não entendo sua acidez. Desculpe, padre. Abrandei o tom. Se há algo específico que possa compartilhar, terei prazer em lhe esclarecer e me comprometo a melhorar, mas seu discurso não me traz nenhum dado. De qualquer modo, perdoe meu destempero. Poucas coisas me tiram mais do sério do que a injustiça. Contornei a situação com certa maestria, mas não havia vencido. Padre Lupicínio tentava achar uma brecha na nossa conversa para investir contra mim. Percebia isso na veia saltada ao lado da testa,
que latejava. Entenda nossa conversa como um conselho. Os valores cristãos estão em você e devem reverberar nos nossos atos. Principalmente para com aqueles que não têm a mesma percepção que nós, não é mesmo? Pode ir agora. Percebi a ironia no tom da voz de Padre Lupicínio. Ele me daria o troco certamente. Não conseguiu investir contra mim com argumentos sólidos e isso para ele era a morte. Assenti, levantei-me e me dirigi até a porta, mas o padre não se continha, até que se levantou e disse: "Ah, Ezequiel?" Parei pressentindo um contragolpe, e me virei calmamente esperando o que ele ainda tinha a me dizer. Como uma raposa, ele passou pela mesa, pousou sua mão esquerda no meu ombro e disse com um sorriso na voz inquietante: "Acho que posso ter falhado na minha estratégia de deixá-lo reservado. Vou arranjar-lhe companhia. Acho que lhe falta um amigo para compartilhar a vida no claustro." "Mas, padre, tenho feito atividades em grupo, não estou falando das obrigações compartilhadas. Estou falando de companhias. Prometo consertar essa falha que assumo, é apenas minha." Me dei conta de que realmente exagerei. Padre Lupicínio havia descoberto meu segredo de me manter alheio a todos e agora dizia que iria reverter a situação. Pude me ver no meio dos dormitórios compartilhados com 10, 15, 20 seminaristas. Havia perdido não só a conversa, mas a privacidade. A raposa velha ia se vingar no meu segredo. Mas como eu disse na introdução dessa parte, a tempestade havia passado. E por mais que naquele momento eu não enxergasse isso, Padre Lupicínio estava prestes a mudar minha vida e sem querer para melhor. Após um tempo, os seminaristas me esqueceram e minha distância comprometia diretamente o meu relacionamento com os demais. Isso incomodava a raposa mor do seminário, mas o fato de ser um aluno exemplar impedia Padre Lupicínio de atuar no meu teatro com sentido. Quanto mais excluso eu fosse, menos problemas ele teria com o meu pai, que era na verdade quem comandava suas ações. Sentia-me por vezes sozinho. Visitava a Cândida uma vez por semana e isso ajudava a manter saudável a atividade emocional. Mensa non incorpore sano. Com ela, eu era eu. Acreditava estar no domínio da situação até certa tarde em que tudo mudaria de maneira drástica. Estava eu sentado no pátio, aproveitando a pausa nas atividades para tomar meu habitual banho de sol quando vi Padre Lupicínio atravessar o pátio com um simpático rapaz. Quando passaram por mim, a raposa de batinas ignorou a minha presença, mas o rapaz abriu um sorriso meio de lado que fez com que meu coração batesse mais forte, tanto que me desconcertei e desviei o olhar, como um bicho assustado, ou como alguém que teme sucumbir a um sorriso, sorrindo de volta. Eu era dado a estes tipos de medo antes dele. Quando passaram, acompanhei os dois com o olhar. Quem seria a nova vítima do Seminário São José? Apesar da simpatia, havia notado certa tristeza em seu olhar. Seria ele mais um jovem roubado de sua rotina? Minha surpresa maior se deu quando fui buscar meu material de estudos no meu aposento e me deparei com o Padre Lupicínio dentro dele e o rapaz com uma mala aberta em cima da minha cama. Temia a possibilidade do despejo, até que a velha raposa de batinas fingiu me notar e com o irritante bom humor característico esclareceu a cena. "Ezequiel, ainda bem que veio. Deixe-me apresentar seu colega de dormitório." Mal me recompus da surpresa e o rapaz, armado com aquele sorriso de lado, tomou minha mão e sacudiu. Confesso que me senti invadido, mas não tive coragem de soltar a sua mão. Estava encantado com a sua audácia. Padre Lupicínio me conhecia e se divertia com o meu constrangimento. "Bento de Albuquerque Santiago, mas os amigos chamam-me de Bentinho." Completou o rapaz com um riso solto. "Escobar. Chamam-me Escobar." Foi tudo o que eu consegui pensar naquele momento. Bentinho? Que espécie de apelido diminuto e sacro era aquele? Quem naquele lugar admitiria a fraqueza de ser chamado por um apelido tão singelo? Certamente Santiago, como vinha a chamá-lo até o fim da minha vida, era mais adequado. Não sabia o que o esperava naquele lugar. A presença de Santiago, quer dizer Bentinho. Talvez ajude na sua socialização, Ezequiel. Investiu o padre, interrompendo meus pensamentos. "Acho improvável, padre." Retruquei, notando certo desconforto no novato. "Percebo que essa é uma grande oportunidade", retorquiu a raposa com seu humor insuportável.
Oportunidade de quê? Não pude deixar de soar grosseiro. Com a tranquilidade de quem atinge seu objetivo de incomodar, Padre Lupicínio sorriu e pôs a mão em meu ombro esquerdo, revelando seu plano. Você será o tutor de Bentinho nos seus primeiros dias aqui no seminário. Sentindo o duelo entre nós, dessa vez foi Santiago que falou: não é necessário, padre. Padre Lupicínio fez um sinal para que o rapaz não continuasse. Deixava assim claro que transparecesse que estava no domínio do tema e não havia discussão para ele. Apresentará toda a rotina do seminário. Vão compartilhar aulas, rezas, confissões. Quero que mostre como funciona esta casa, Ezequiel. Mas eu não posso, supliquei inutilmente, vou deixar que se conheçam melhor. Seja bem-vindo, Bentinho. Concluiu o padre Lupicínio ganhando o corredor dos dormitórios. Olhei atônito para Santiago, que estava visivelmente desconcertado, e isso me deu certo desespero. Era a primeira vez que seria responsável por alguém. Num ímpeto, corri atrás do padre no corredor. O mesmo me olhou com certa altivez quando alcancei, virando-se com ar triunfante quando chamei. Padre, isso não tem cabimento, inquiri ainda me recuperando da corrida. O que não tem cabimento, Ezequiel? Disse a raposa de batinas como alguém que enfim conseguia se vingar das minhas dissimulações. Como posso integrar um membro novo se sequer fui integrado ainda? Tentei fazer-me de vítima, funcionava com ele, porém ele encarou-me nos olhos, pôs novamente as mãos calosas em meus ombros fazendo certo peso e disse num tom de afetação exagerada: assumo minha falha em não o integrar corretamente no seminário, meu filho. Fizemos tentativas frustradas, nossas conversas que não deram em nada. Vencido, desfaleci, quase ajoelhando aos seus pés. Por que me pune? Padre Lupicínio abriu um sorriso e por um momento, achei que fosse gargalhar, mas ao invés de sair o som de riso, foi um daqueles sermões melosos que despontou de sua garganta. Entenda, Ezequiel. Isso aqui é um seminário. É cristão aprender a dividir. Tenho notado desde a sua chegada que não se interessa em interagir com os demais. O senhor sabe que não me interessa me integrar, disse eu pondo fim à minha máscara de bom samaritano. Sinto muito. Lamentou sem muita eficácia o meu algoz. Meu tempo aqui será curto, padre, tentei argumentar enquanto ele só sorria a cada palavra que eu dizia. Enquanto estiver aqui, a nossa obrigação é transmitir valores cristãos aos seminaristas. Acho que entende isso, pois grande parte dos que aqui estão se tornam sacerdotes. Volte e trate bem seu novo companheiro de dormitório. Eu não quero interagir. Confesso que soei ríspido, o que deu margem ao total desprezo que recebi do padreco. Lamento. Não está em uma pousada, rapaz. Na casa de Deus é assim que vamos fazer. O fim da minha personagem deu margem para o fim da personagem dele, que me deu as costas e voltou a caminhar como se nada tivesse se passado. Fiquei um momento acompanhando com os olhos na esperança que voltasse atrás, desse uma risada e dissesse que tudo não passava de uma brincadeira, de que haviam ordens expressas de meu pai para me deixar solitário. De certo havia, mas Padre Lupicínio quis me testar a paciência me deixando responsável por um inconveniente novato. Reuni minhas forças e segui para o dormitório, afinal naquela guerra de egos, o novato não tinha culpa nenhuma. Tentaria, e apenas tentaria, não o envolver no meu duelo com a raposa de saias. Quando voltei ao quarto, o novato estava olhando um dos meus livros que haviam ficado em cima da escrivaninha. Tratava-se de um volume do escritor Junqueira Freire que eu estava relendo. Ao perceber meu retorno intempestivo, ele tratou de largar o livro e voltou à arrumação de seus pertences no roupeiro. Por um momento fitei, pensando em repreendê-lo, mas lembrei-me do propósito de poupá-lo, mas mesmo assim suei uma advertência, impondo minha provisória autoridade sobre ele: a cama de cima é minha. Era o mínimo que eu poderia manter da minha privacidade roubada. Tudo bem. Eu só vou guardar alguns pertences, e disse ele desconcertado não só pela minha fala, mas pelo flagra de sua curiosidade. Não se preocupe. São 2 da tarde, não se dorme por aqui estas horas. Tentei quebrar o gelo, mas confesso que sou irônico. Abri a gaveta da escrivaninha, peguei uma pena de escrever e meu inseparável caderninho de anotações, puxei a banqueta, enquanto o novato ajeitava seus pertences.
Não pude deixar de notar que ele esticava o pescoço para me bisbilhotar. Tentou restabelecer novamente o contato. Está nos seus planos se tornar um padre? Estou apenas de passagem. Bagagem cristã para enfrentar o mundo. Tentei ser sucinto. Teria que conviver com aquele intruso, mas isso não dava a ele o direito de se intrometer na minha vida. Quanto mais próximo, pior seria. Mas meu tom seco e direto não foi suficiente para neutralizar sua curiosidade. Minha mãe me quer padre, tentou ele, estabelecer uma comunicação mínima falando de si. Que sorte a sua! De ela me querer padre? Não. De ter uma mãe. Ao encará-lo depois de dizer essas palavras, senti um pouco de pena. Ele realmente estava chocado com a minha revelação velada nessa frase. A sua mãe devia ser uma figura muito importante em sua vida. Pude ler em seus olhos o pavor que o pensamento de não tê-la em sua vida poderia lhe causar. Cheio de cuidados, ele tentou ganhar terreno para mais detalhes, ou então tentava se certificar que eu não estava blefando. Você não tem, quase que sussurrou. Minha mãe morreu quando era bebê. Meu pai é um senhor muito católico e tem uma irmã que é um anjo. Mais alguma coisa? Não pude deixar de ser ríspido novamente, do que me arrependi logo em seguida. Não tinha nada contra ele. Ele sequer seria relevante na minha vida. Pobre de mim, não imaginava o que estava por vir. Desculpe, um novo constrangimento e creio que seu desejo era se enfiar dentro do roupeiro e não sair enquanto eu não fosse embora. Bateu a culpa e tentei contornar novamente minha falta de tato. Aquilo era novo para mim. Não estava acostumado a dar satisfações para os seminaristas. Já disse para não se preocupar. Disse eu em um tom mais brando e voltei à minha caderneta. Mas de certo modo isso abriu margem para ele retomar seu interrogatório. Gosta de escrever? Dessa vez tentei não esboçar antipatia. E resolvi ver onde aquela conversa ia dar. Não sou nenhum São Tomás de Aquino, disse-o fazendo abrir aquele sorriso de lado. Já leu? Eu havia mordido a isca. Alguma coisa. Seus textos também são sobre o claustro? Não entendi muito bem o que ele queria dizer com um também. Talvez ele pensasse que minhas anotações eram como um diário do cotidiano monótono do Seminário São José. Também? Está lendo Junqueira Freire. Me dei conta de que tinha flagrado o novato bisbilhotando meus livros quando entrei no quarto. Mesmo assim não pude deixar de ficar surpreso. Conhece Junqueira Freire? Comecei a ler esse volume, mas era emprestado. Não terminei. Que golpe no meu orgulho! Reservaram-me um colega de dormitório com um repertório com o qual eu realmente poderia interagir. Padre Lupicínio, a raposa, ia acabar conseguindo socializar-me. Olha, Ezequiel, disse ele, Escobar. Corrigi deixando claro que compartilharmos gosto peculiar pelo mesmo tipo de leitura não fazia de nós amigos. Escobar. Eu não venho para incomodar. Então eu quero que não se preocupe com essa história de integração. Fiz cara de desentendido, minimizando a culpa do meu novo colega de quarto. Do que está falando? Ele pareceu não entender meu claro recado e se surpreendeu com a minha pergunta, tentando ainda encontrar uma forma de me explicar. Antes que pudesse engatar um novo falatório, me antecipei. Não se preocupe, já disse. Fechei o assunto voltando à minha caderneta. Enganei-me achando que teria alguma paz e ele me questionou curioso. Você não falou sobre o seu texto, o que tem? Respondi-me fazendo de desentendido. Sobre o que escreve? Disse ele, como quem já demonstra certo desgaste em se explicar. Meio a contragosto de ter que revelar uma de minhas excentricidades, respondi, não são palavras, são números. Tenho uma paixão pela matemática que não me larga. Era a primeira vez que revelava aquilo para alguém. Nem mesmo Cândida, que me guardava toda a intimidade, sabia dos detalhes dos meus escritos. Só sabia ela que eu escrevia e mais nada. É a primeira vez que sei de alguém que toma o tempo livre com cálculos. Disse o rapaz com certa incredulidade no tom de voz, e voltou enfim à arrumação de sua parte no roupeiro. Desta vez, foi a minha vez de investir em um assunto, não sem antes lançar um olhar de soslaio no intuito de averiguar se o mesmo ainda me espionava.
Do contrário, desta vez estava imerso na arrumação de seus pertences. E tu? Disse tentando manter um clima formal à conversa. O que tem eu? Escreve? Soma, já escrevi, disse como quem não quer revelar uma experiência inútil. Como assim? Utilizando a sua estratégia da interrogação, foram cócegas da mocidade. Coçou e passou. Mas eu gosto de ler. Confesso que esperava uma resposta muito menos estruturada de um seminarista e novato. Não sei bem porquê, mas, num ímpeto, peguei o livro de Junqueira Freire e estendi a ele, se quiser aproveitar enquanto ainda estou aqui para terminar. Os olhos de Santiago se iluminaram e ele deixou brotar nos lábios aquele sorriso de lado, que me fez sorrir, meio sem jeito também. Se é sério, eu aceito. Respondeu ele com certa euforia, por que eu estaria brincando? Disse voltando o meu semblante de leve para sério, afinal tinha uma personagem para sustentar. Vi que era sua leitura. Não quero interrompê-lo. Argumentou ele, temendo que meu oferecimento era mera trivialidade. Não vai interromper nada, senhor preocupação. Já li algumas vezes. Será até bom ter alguém para discuti-lo. Santiago sentou-se na cama e extasiado folheou o livro e leu. Cantei o monge porque ele é escravo não da cruz, mas do arbítrio estúpido de outro homem. Sorri absorto à minha caderneta, impressionado com o trecho escolhido. Tentei não dar tanta bola à sua interpretação e minimizar o feito dela a mim com uma evasiva "olhe, não deixem que lhe escutem ou vão mudá-lo de dormitório". Desta vez olhei-o nos olhos antes de sorrir e pude vislumbrar sem culpa ele sorrindo também. Aquele sorriso de lado. Era como um sol para aquela minha vida soturna. Após meu colega de quarto ajeitar seus pertences, segui meu papel de tutor, me encarregando de mostrar cada centímetro do nosso internato. Eu caminhava com certa desenvoltura e velocidade, enquanto Santiago se preocupava em cumprimentar os desconhecidos pelos quais passávamos. Alguns me cumprimentavam para que eu parasse e apresentasse o novato, mas esse não era meu intuito. Eu tinha que apresentar a ele o seminário. Quem vivia nele era de responsabilidade dele. Mas Santiago era simpático e sempre que alguém se pronunciava procurava tecer uma curtíssima apresentação com seu apelido, um nome em diminutivo. Em alguns momentos, ele até corria para me alcançar, porque a cada possibilidade de interação eu acelerava o passo, o deixando para trás. Eu ainda não sabia, mas aquilo era uma estratégia do meu ego. Não queria compartilhá-lo. Principalmente depois da conversa de mais cedo. Ande, rapaz! Disse eu, em alto e bom tom. Só estou tentando ser sociável. Revirei os olhos com a sua resposta e segui, introduzindo o rapaz à rotina do local. O dia começa com o toque do despertar, às 6. Às 6:30 temos que estar reunidos na Capela Mor para recitar o ofício da prima. Após a prima são concedidos 25 minutos para meditação, antes da missa que é oferecida às 7:15. Puxa! É linda! Disse o novato extasiado com a capela. Eu retorqui o lábio, e o questionei com certo desdém. Gosta mesmo? Você não? Inquiriu ele com um ar de quem não seria enganado com o meu desprezo àquela magnífica obra de arte arquitetônica. Para mim é apenas um amontoado de pedra. Ele sorriu aquele sorriso de lado e tive que me manter firme para não dar bandeira do quanto ele mexia comigo. Foi então que ele cerrou os olhos e de modo charmoso tentou me desmascarar. Você não pensa assim. Como? Me fiz de desentendido, ostentando agora o perfil de um autêntico paspalho. Você não me parece o tipo de pessoa que despreza o que é belo. Não diga tolices. Não me conhece. Desta vez minha tentativa de despistá-lo com uma grosseria não surtiu efeito e ele me respondeu com um sorriso ainda mais largo que o habitual. Desconfiei que ele começasse a perceber o efeito do artifício do seu sorriso sobre mim e tive que me virar de costas e continuar a nossa caminhada para disfarçar um sorriso que brotava em meu rosto, em resposta ao dele. Desci 3 lances de escada, acompanhado pelo meu carrapato e ganhamos um extenso corredor que dava para o refeitório do local. É por aqui que fazemos nossas refeições. Tentei manter o meu papel de tutor, quando notei que ele ainda sorria e retomou o assunto por mim interrompido. Na verdade acho que é uma defesa de sua parte. Do que está falando? Tentei em vão me fazer novamente de desentendido. Sua postura.
Quer me afastar? Sim, eu havia sido desmascarado. Decidi mudar a estratégia. Em alguns minutos, Santiago já havia me traduzido, e em poucas palavras, mais do que meu pai já havia conseguido em alguns anos. Afetei a voz e fiz uma reverência exagerada, como um bobo da corte, tentando soar engraçado. Por que iria eu querer afastar tão saudosa companhia? Santiago soltou uma deliciosa e curta gargalhada, não pude deixar de rir com ele. Fez uma piada? Disse ele, demonstrando incredulidade. O que tem? Considerando que Padre Lupicínio disse de TI, creio que o conquistei como amigo. Desta vez fiquei sério. A velha raposa de batina havia falado de mim. E isso me preocupava ao ponto de minha expressão refletir nos olhos de Santiago. Cuidado com o que dizem. Nem sempre as pessoas são justas no juízo que fazem uma das outras. O adverti para me precaver de qualquer maledicência pré-anunciada. Creio que por isso queira me afastar. Tem medo do meu juízo sobre ti. Só não entendi ainda o porquê. Eu estava impressionado com a perspicácia do rapaz. Não era comum ser desmascarado com tanta propriedade. Voltei ao meu papel, desta vez com certo desconforto em meu tom, que fez com que ele me desse uma trégua. Depois da missa, nos reunimos no refeitório para um rápido desjejum e em seguida uma série de tarefas devem ser realizadas antes das aulas da manhã. Tarefa? Que foi? Padre Lupicínio falou-lhe sobre mim, mas não lhe avisou sobre as tarefas dos seminaristas? Tive que me vingar de meu algoz. Cabem aos seminaristas tarefas como arrumar mesas, lavar louças, varrer o chão, limpar as salas de aula, lustrar latrinas. Já haviam me alertado sobre estas tarefas. Disse ele com resignação de quem nunca havia polido as próprias botas. Existem pessoas para fazer a limpeza pesada, mas Padre Lupicínio acha dignificante a experiência para os seminaristas. É tudo definido como uma escala. Tentei minimizar o choque que a informação surtiu sobre ele. Justo. Foi só que ele conseguiu dizer. Cruzamos todo o corredor e saímos em um pátio aberto que dava acesso aos demais prédios daquela instituição. As salas de aula ficam ali naquele corredor. As aulas da manhã começam às 9 e terminam às 11h50. À tarde se iniciam às 2, indo até às 5h30. Há um intervalo de 15 minutos às 3h30. O último horário é das 7 às 8h40. Aí temos a hora do lazer. Hora do lazer? Hora em que você lê. Afirmou como se me conhecesse. E conhecia. O lazer da tarde é para quem não tem nenhum trabalho para fazer. Alguns seminaristas aproveitam para ler, outros estudam música. Gosta de música? Nem sim nem não. Você gosta? Complementa a existência humana. Acho que não tive bons incentivadores que me levassem a gostar de música. Imagino, querem que se torne um padre. Se quiser conhecer boa música, conversamos. Desta vez retribuí-me despindo de reservas. Um novo sorriso de lado brotou no rosto de Santiago. O que foi? Tudo ri. Parece um tonto. Abriu a guarda novamente. Daqui a pouco entro em sua intimidade. Fingi que não ouvi, mas ele estava certo. Estava me invadindo, mais rápido do que eu costumava permitir. Voltei ao meu papel de tutor. Às 6 da tarde é rezado o terço. A ceia servida às 6h30 e uma nova pausa para o lazer. Você tem alguma dúvida? Questionei como quem encerra uma obrigação. Como assim? Alguma dúvida sobre sua nova rotina? Está brincando? Vou demorar semanas para decorar tudo isso. Penso que irá me ajudar nos primeiros dias, não vai? Quanta fé no ser humano, Santiago! Disse caprichando na evasiva. Bento. Bentinho. Disse ele, me corrigindo. Vou voltar à minha leitura. Mas e eu? Você? Sim, eu. Você apresente-se ainda hoje para o Padre Rufino, no refeitório. Quem é o Padre Rufino? É o responsável pelos afazeres. É só perguntar por ele. Eu já adianto que os primeiros dias são os piores. Tentei botar-lhe medo. Ah,
esqueci o mais importante. O quê? O silêncio. Padre Cabral diz que o fervor de uma casa religiosa pode ser medida na observância da regra do silêncio. Tenho que procurar o tal Padre Rufino em silêncio, é isso? Ri da tentativa de Santiago de fazer piada. Não seja tonto. Padre Lupicínio diz que o silêncio é um meio indispensável para a oração, para a conexão com Deus. Deve-se guardar silêncio em todos os momentos. Mas há o que chamamos de grande silêncio. Puxa, que emocionante! O grande silêncio começa às 8h45 da noite. Mas após as 10 deve ser absoluto e perdurar até às 6 da manhã. Justo no horário que gosto de ensaiar canto gregoriano. Respondi com um olhar entediado. Se acha engraçado? Absolutamente. Que bom! Por que você não é? E dei-lhe as costas, para manter minha marca de antipático. Quem sabe não aprendo alguma anedota com você. Retrucou ele, sustentando meu teatro. E assim tudo começou. Tudo, no sentido de minha vida. Tudo antes de Santiago me invadir naquela tarde com suas tolices muito bem fundamentadas era cinza. Ele pôs cor em meus dias. Sei que prometi que esse não seria um romance homossexual, o que de fato, não foi nossa história, mas aquela minha vida se traduziu entre antes e depois de amá-lo. Não amor da forma apaixonada que temos nos romances que nos arrebatam com relacionamentos exclusivistas, mas amor no sentido de ceder naquilo que eu tinha de melhor. Desde que ele chegou àquele seminário, meus dias naquele lugar eram mais felizes, suponho até dizer que eu era melhor, não por ele, mas porque ele conseguia enxergar a minha alma e o que ela tinha de melhor sem que eu precisasse fazer o mínimo de esforço para isso. Era bom não ser mais tão autossuficiente. Trocávamos ideias, concordávamos na mesma proporção que discordávamos e isso era muito enriquecedor, pois não tínhamos a pretensão de ensinar nada um ao outro. O intuito não era sermos parecidos. Éramos afins na intenção de ser uma boa experiência um para o outro. Nada dessa bobagem de se completar. Estávamos muito felizes em sermos diferentes e de conseguirmos nos suportar assim. Ele suportava a minha falta de tato com os outros seminaristas e professores e eu suportava a sua popularidade. Não demorou muito para que ele fosse conhecido e celebrado por todos dali. Até Padre Lupicínio observava o quanto éramos diferentes e chegava a seu modo me convencer a ser mais parecido com meu colega de quarto. Apesar das comparações me incomodarem, o que ele era não me irritava, pelo contrário, não imaginava Santiago de outra forma e tenho certeza de que ele não me imaginava de outro jeito. Não teria a mesma graça. Se isso aquilo não era o amor verdadeiro, eu não consigo imaginar o que poderia ser. Isso não me imunizava do desejo de encontrar semelhança entre nós. Logo na primeira semana, enquanto nosso mestre em latim, Padre Donato, escrevia numa extensa lousa, chamei-lhe num sussurro: Santiago. Bentinho. Corrigiu-me sussurrando: que seja. Dei de ombros. Disse outro dia que sua mãe tem planos de torná-lo padre. Algum motivo especial? Seu primeiro filho nasceu morto, então se pegou em Deus prometendo que se o segundo vingasse, o meteria na igreja. Como pensei, pensou o quê? Por que esse assunto agora? Não percebe? Não se trata de uma vocação. É mais uma resignação. O seu caso. Assim como o meu, subjetivei, deixando-o evidentemente confuso. Só estava pensando. Meu desejo de comparar-nos andava junto com meus momentos comigo mesmo, que meu novo amigo respeitava. Era praticamente impossível nos concentrarmos em algo que não fosse nós dois quando estávamos juntos. Minhas contas e leituras eram momentos sagrados, tanto que escondia no sótão de um dos prédios do seminário para manter a concentração. Certa vez ele deixou escapar que nos meus momentos da minha fuga, ele me procurava. Cheguei no dormitório carregando um livro enquanto ele ajeitava suas roupas em uma valise. Onde estava? Te procurei por toda parte. Estava lendo. Vai me mostrar seu esconderijo algum dia? Quem sabe? Vai sair? Vou visitar Dona Glória. E você? Não vai aproveitar a folga para visitar os seus? Vou me encontrar com Cândida mais tarde. Isso mesmo, sua irmã te faz muito bem.
Fiquei intrigado com a afirmação, afinal fazia apenas alguns meses que nos conhecíamos. Como sabe que ela me faz bem? Não precisa ser adivinho. É só observar como fica quando fala dela. Cândida é um anjo. Acredito que seja. Deve ser de família, disse ele voltando a valise, me deixando surpreso com um elogio inesperado. Bom Ezequiel. Até a volta. Fui surpreendido por um abraço do meu novo amigo. Retribui meio sem jeito. Era a primeira vez que nos separávamos desde que nos conhecemos. Até a volta, Santiago. Ele fez uma cara feia e me encarou, desconfortável. Não vai aprender nunca o meu nome? É Bentinho. Não pude deixar de rir. Aquilo estava de fato ficando cada vez mais profundo. Eu sou Paris Jaque, o PJ, e esse é o Dramatino Queer, que traz histórias LGBT+ para podcast. Você me encontra nas redes como @Dramatino. Esse trabalho faz parte da rede LGBT Podcasters, um movimento criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQI+.